Oi, turma, boa noite. Hoje o nosso formato para nos comunicar vai ser esse, né? Através do canal do YouTube. Eu vou estar disponibilizando o vídeo com algumas explanações que eu vou estar fazendo diante do assunto que foi proposto semana passada, né? Que foi do livro Didática de Carlos Libânio, né? O segundo capítulo, que fala sobre essa questão da democratização do ensino. Então, diante disso, a gente vai estar fazendo aqui algumas explanações sobre o tema. E se vocês tiverem alguma dúvida das explicações que vão ser colocadas, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Então aí, a base de referência é o livro Didática, do autor José Carlos Libânio, a editora, a edição, né? E referente ao capítulo 2 do livro Didática e Democratização do Ensino. E a gente começa fazendo um questionamento do que seja a didática. Então, a didática é uma disciplina e é muito importante para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem, porque ela assegura a atividade pedagógica na escola. Porque se o professor ensinar os alunos dando condições de aprendizagem, nós estamos contribuindo para a democratização do ensino. Então, diante disso, nesse trabalho pedagógico, o processo de ensino-aprendizagem, que é proporcionado pela didática, nós encontramos alguns elementos, que é o currículo, o ensino e a instrução. E entre o currículo e a instrução tem o ensino. Se você vê, o ensino fica no meio. Então, por que isso? Vamos tentar entender, tá? O que é o currículo? Basicamente, é o conteúdo que será assimilado e que se transformará em instrução, enquanto resultado. Ele se transformará em saberes. São os conteúdos, né, dentro desse currículo que vão ser ministrados, que se transformará em conhecimento, em saberes. Ele traz, né, contribuições para esse ensino. Então, a escola trabalha ele e, diante do que é trabalhado, esse conteúdo vai se transformar em saberes. Tá certo? E, diante disso, tem o ensino. O ensino nada mais é do que o processo de transmissão e assimilação desse conteúdo. Então, ele vai ser transmitido e ele vai ser assimilado. Agora, de onde parte isso? Do currículo. E aí vem a questão da instrução. O sentido aqui de instrução é a questão de que é o resultado da assimilação do conhecimento sistematizado. Aquele conteúdo que foi organizado, né, isso, e aí o aluno, frente a ele, teve o contato, e aí ele se transformou, ele assimilou, e aí ele se transformou no conhecimento. Ok? Tipo assim, se a pessoa aprendeu matemática, ela precisa resolver problemas do dia a dia, né? Então, se eu estou dentro de uma sala, de um quarto, e preciso medir, o que é que eu vou usar? O que é que eu vou utilizar como conhecimento, como algo que eu aprendi, que foi me dado como instrução? É através de quê? De uma medida de comprimento, que seria o quê? O metro. Então, isso, da primeira fase do currículo, do conteúdo que foi ministrado, que passou pelo processo de transmissão e assimilação,
isso se transformou em um conhecimento, em um saber. Então aqui é uma pessoa que está instruída, que ela foi instruída em um conhecimento, né? Então, mas quem está nesse processo de mediação desses três elementos? Quem é que está nesse processo de mediar? É o professor. Então, ele aparece, o professor, nesse processo como um mediador. Ele transforma a instrução, não é isso? Ele transforma o conteúdo em saber. Então, ele vai transformar o conteúdo em saber. Então, para essa mediação, precisamos de uma estrutura mínima de organização. Isso é básico para todo profissional da educação, para todo professor, ele precisa de uma estrutura mínima, que seria o quê? Escola, ferramentas essenciais. Então, quando falamos de didática, tudo isso envolve um trabalho pedagógico. O currículo, o ensino, a instrução, o processo de ensino e aprendizagem, que faz parte desse currículo. E aí o aluno, ele possui o conhecimento ao entrar na escola. Depois que ele passa por ela, ele tem que sair um sujeito o quê? Transformado. Ele não vai sair da mesma forma que entrou. Então, ele tem um conhecimento prévio, entendeu? Mas, depois que ele passa pela vida escolar, ele transforma o pensamento. Então, para esse professor, diante desses três elementos, currículo, ensino e instrução, ele precisa de uma estrutura, que seria a escola, e ferramentas essenciais, como os livros didáticos pedagógicos, materiais, recursos, para poder estar mediando esse conhecimento para o aluno. E esse aluno se transformar durante esse processo, né? Esse processo vai ser transformado, porque ele vai chegar com o conhecimento na escola e, diante do conhecimento que ele tem, com a instrução que ele vai receber, com o ensino que ele vai receber, ele vai transformar. E essa transformação ocorre em relação didático-pedagógico entre o currículo, o ensino e a instrução. E a efetivação da relação leva a quê? Então, pessoas instruídas são pessoas que passam pela escola. Então, a gente vai aí, ó, para o processo se efetivar do currículo, mais o ensino, mais a instrução, que você vê, como eu disse a vocês, o ensino fica ao meio, né? Fica a questão do currículo e a instrução nas paralelas. O professor vai ser esse mediador do processo entre esses três elementos, e para efetivar essa relação, que é muito importante, eu preciso de uma escolarização. Eu preciso passar pelo processo de escolarização. Então, esse processo de escolarização vai ser importante por quê? Porque ele vai formar personalidade, ele vai construir a autonomia do aluno, o desenvolvimento da autonomia desse aluno, levar à conscientização da realidade e levar ao posicionamento da realidade, o que envolve o mundo do trabalho, a aceitação do indivíduo dentro da sociedade. Então, o processo de escolarização, ele propõe isso: a formação da personalidade, construção da autonomia, a conscientização e o posicionamento desse sujeito. E se a gente for para um grau maior, né, para um nível mais elevado, eu vou dizer que essa escolarização do indivíduo é importante para que ele se reconheça como cidadão, reconheça qual o ambiente que ele ocupa, em qual classe social ele está e como ele deve fazer para superar as dificuldades e lutar pelos seus interesses. Isso é um patamar bem maior, mas é isso que a gente busca no processo de ensino-aprendizagem,
que é o quê? Formar um sujeito crítico e participativo dentro da sua sociedade. Então, uma pessoa que não tem uma educação básica não consegue ter chances na sociedade, principalmente na sociedade formal que a gente vive, que é dividida por classes. Então, quando falamos de escolarização, pressupomos que o aluno vive a realidade dele enquanto estudante, mas também aprende língua portuguesa, matemática, ciência, história, geografia e N disciplinas. Dentro dessas disciplinas, ele percebe a realidade de uma forma crítica, como que isso vai fazer o quê? Que o aluno se transforme. Aí, diante disso, o aluno vai ser transformado. Enfim, Libânio vai valorizar, dentro desses conhecimentos sistematizados, a leitura e a escrita. Então, dentro desses conhecimentos, né, dentro dessas disciplinas, ele vai valorizar a leitura e a escrita. Por quê? A leitura e a escrita são elas fundamentais para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Então, temos duas habilidades, duas competências essenciais para o desenvolvimento desse indivíduo, que nós queremos que realmente seja efetivado na escolarização. Então, é o que desejamos, que seja efetivado a leitura e a escrita desse sujeito, o conhecimento, as habilidades que eles vão adquirir para seu conjunto de competências. Então, ele vai adquirir habilidades que vai ser um conjunto de competências. E dentre essas, a leitura e a escrita é muito importante para o aluno. Só que aí, Libânio discute nessa situação que há alguns problemas existentes nesse processo, que são esses 3 problemas que vocês vão poder ver aí, que é a evasão escolar, o analfabetismo e o analfabetismo funcional. Essa evasão escolar é muito grande dentro do nosso país. É algo muito efetivo mesmo, porque é um problema seríssimo. Os alunos muitas vezes abandonam na metade do ano, saindo da escola, por vários motivos, sejam eles financeiros, pessoais, vícios, várias questões relacionadas ao meio social que esse aluno vive. Então, por isso que existe essa evasão escolar. A questão do analfabetismo, vários problemas também que leva a esses alunos que estão em idade de alfabetização e ainda não sabem ler e escrever direito. Então, isso pode ser problemas neurológicos, psicológicos, pode estar relacionado com alguma deficiência ou pela questão também da influência do meio. Por que eu vou aprender? Qual o meu incentivo? O que é que me impulsiona a efetivar essa escolarização? Então, também tem essas questões quando a gente vive no meio social, tá? Então, diante disso, também tem o analfabetismo funcional. Esse analfabetismo funcional, mesmo que a pessoa saiba ler e escrever, porque não basta, né? No decorrer da escolarização, ele tem que evoluir para superar o analfabetismo funcional, que é o indivíduo que sabe ler e escrever, mas ele não compreende a realidade quando lê um texto, quando lê um jornal, entendeu? Então, ele não sabe interpretar. Tem uma visão distorcida, muitas vezes, das questões que estão sendo relatadas na sociedade. Porque justamente ele não compreende aquilo que ele lê, aquilo que ele assiste, que pode ter muito mais coisas além do que aquelas informações, muitas vezes, que ele busca o canal de conhecimento, só a TV. Então, ele precisa se informar sobre aquelas notícias. Então, ele precisa ler, ele precisa interpretar, né? De uma forma geral, do que está sendo lhe passado.
porque acabamos tendo uma população passiva. Diante disso, vamos ter lá uma questão de uma população passiva diante dessas questões, né? Então, para resolver esses problemas, a gente precisa de quê? A gente precisa de políticas públicas, políticas educacionais. E essas políticas educacionais precisam nos dar o quê? Estrutura e qualidade. Essa estrutura é mais sobre a questão das escolas, mais vagas, maior qualidade dentro da estrutura, mais recurso disponível para o aluno aprender, melhores materiais didáticos pedagógicos, ônibus, merenda. Então, essa estrutura envolve isso. E a qualidade é efetivamente a qualidade do ensino. E quem promove esse ensino, como foi dito anteriormente, quem é que está dentro da sala efetivando esse ensino, mediando esse conhecimento? O professor. Então, precisa-se de contratação de professor, formação continuada para esse professor. É muito importante porque a grande necessidade que temos a grande maioria que temos é de uma população passiva. Então, mediante a isso, eu preciso sim de um professor mediador e qualificado e valorizado. Então, esse profissional, ele precisa sim ser um mediador, mas ele precisa estar qualificado e valorizado para poder fazer o quê? Essa transformação, é população passiva, transformar em população crítica. Né? Então, a gente precisa efetivar na hora o professor, porque é muito importante que tenhamos essa questão dessa transformação dessa população passiva para essa população crítica, né? Que acabamos tendo várias distorções, né, dentro da nossa sociedade que influencia muito, como eu já havia dito em sala de aula. Então, a educação influencia sim no meio e o meio também influencia na educação. Então, elas se correlacionam, elas não são separadas. E esse trabalho ele depende da escolarização que influencia em processos pedagógicos, no caso, a importância aí da didática, que envolve também a democratização do ensino. Então, justamente, desculpe, essa didática, esse planejamento, entendeu, desses conteúdos, dessa efetivação desse ensino, precisa sim estar pautado, envolvido dentro dessa democratização do ensino. Então, o professor vai aparecer com bastante importância, porque ele é extremamente importante ligado a esse processo. Então, ele tem um compromisso. Então, é lá, o professor, dentro desse processo, né, de democratização do ensino, ele é muito importante, porque ele está diretamente ligado a esse processo. Então, ele tem um compromisso social, político e ético. Então, o professor tem um compromisso social, político e ético. Então, o que seria esse social? No sentido do seu papel como professor, de se esforçar para atender os seus alunos, obviamente que sempre olhando para a necessidade desses. A questão política, porque o professor vive a realidade social. Dentro da realidade existem conflitos e o professor deve usar suas habilidades, as suas competências para interferir nessa realidade e ajudar o aluno a entender sem distorcer os fatos. Então ele tem que ser imparcial, ele tem que ser crítico, mas ele tem que ser imparcial. Tem que levar a verdade. Para eu conhecer a verdade, eu preciso ser instruído. E para esse aluno vinha o quê? Diante dessa questão, superar as dificuldades.
Então o professor acaba tendo um papel crítico muito importante diante dos problemas que nos cerca. E a questão do ético, o compromisso ético, são as intenções. Então esse compromisso ético são as intenções, o comprometimento que esse professor tem. Então o professor tem que ser bem intencionado. Ele não resolve ainda os problemas da educação sozinho, mas ele obviamente que ele contribui para a formação dos alunos. Então é importante que o professor assuma esse compromisso social, ético, né, político, mas que ele precise também ter respaldo de quê? Respaldo do poder público. É muito importante esse professor ter um respaldo do poder público. Então, nesse caso, Libânio diz algumas características que está dentro do compromisso do professor, que o professor precisa ser. Ele precisa ser mediador, que é promover o contato do aluno com a realidade. Então, eu vou ter o aluno, eu vou ter a realidade e no meio eu vou ter o professor. Então, aluno, realidade, realidade e aluno. Então, dentro desse ciclo vai estar o professor para mediar essa relação. Os meios efetivos, então, precisam estar também, os meios efetivos é o quê? Do processo de ensino e aprendizagem, que obviamente que o professor faz isso a princípio estudando. Então, para eu ter meios de efetivação, eu preciso primeiramente buscar conhecimento, eu preciso estudar. Para me preparar, e aí sim eu aperfeiçoar uma visão da realidade dos conhecimentos. Para ele passar a realidade, né? Diante disso, ele vai passar a verdade de forma correta aos alunos, como eu disse. Então, esses meios de efetivação vai servir para isso, para o processo de ensino e aprendizagem. E eu, como professor, eu preciso estar sempre estudando, buscando, me aperfeiçoando dentro da visão da realidade para mediar esse ensino, esse conhecimento. E a questão do planejamento, organização. Então, o professor precisa sim planejar, precisa ter o seu planejamento organizado. Nesse sistema, o professor é fundamental com atividades educacionais sendo organizadas. Então, ele vai organizar todo o planejamento para ministrar esse ensino. E, obviamente, como foi falado, se posicionar de forma crítica diante dos problemas sociais. E a questão também do conhecimento. O professor precisa o quê? Estudar, ler, se atualizar, buscar fontes de conhecimento, se reciclar. Porque a primeira ferramenta do trabalho de um profissional da educação é o conhecimento. Então, esse conhecimento precisa estar atualizado. Ele precisa ser favorável, entendeu? Para eu, como mediador, eu passar algo verdadeiro, algo concreto, algo que vai fazer sentido na vida educacional do meu aluno. Enfim, gente, diante do que foi exposto aqui, né, hoje, desse capítulo do livro de didática, né, da questão da didática e democratização do ensino, a nossa atividade para essa semana vai ser o quê? A construção de um mapa mental. Entre o capítulo 1, que foi abordado em sala, né, que é prática educativa, pedagogia e didática, eu disponibilizei uma cópia para vocês e pedi também que vocês fossem à biblioteca da faculdade buscar o livro. Então, a maioria pegou esse livro, foi mais ou menos antes do carnaval, um dia antes do carnaval. Então, vocês pegaram o livro, levaram para casa e foi estudado e a gente discutiu em sala. E agora a gente está discutindo a questão do segundo capítulo, que aborda essa questão da didática, democratização do ensino, tá? Então, vocês vão construir um mapa mental, né? Então, vão ser 2 mapas mentais.
um do primeiro capítulo e um do segundo capítulo. Esses mapas mentais, ele vai trazer a questão da ideia principal, palavras-chave, entendeu? É um resumo. Eu coloquei uma apostila no sistema, tá? Então já está disponibilizado uma apostila no sistema sobre essa questão do que é um mapa mental, como construir um mapa mental. Então, o mapa mental vai ser construído em uma folha A4, tá? Então, vocês vão escrever, vocês vão tirar foto e anexar no portal esses 2 mapas mentais. E isso vai ser feito em grupo, tá? Pode ser os grupos que vocês se organizaram, que vocês já se organizam dentro de sala de aula, então pode manter. Eu coloquei uma sugestão de grupo, mas vocês podem manter. E aí vocês vão se comunicar virtualmente para poder elaborar esse mapa mental e enviar através do portal, tá? Então, qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo através do WhatsApp e a gente sana essas nossas dúvidas, tá? E qualquer dúvida das explicações que foram abordadas hoje do capítulo 2 de Didática e Democratização do Ensino, pode entrar também em contato comigo através de perguntas, mandar no portal e a gente vai estar respondendo com certeza, tirando as nossas dúvidas juntos também, tá bom? Obrigado.